É nosso dia, companheiro. Bom, eu sou Mauro Puerro, professor, fui vice-presidente da CUT Regional São Paulo, na gestão do Chico Gordo, que o Chico foi presidente, com vários outros companheiros e companheiras da época. E eu penso que todos aqueles e aquelas que, de qualquer forma, militam nos movimentos sociais, no movimento sindical em particular, devem conhecer a história da CUT Regional de São Paulo, por vários motivos. Um deles, que eu priorizo e dou muita importância, e penso que as gerações atuais que militam no movimento social têm que conhecer, é porque a CUT Regional São Paulo, ela conseguiu fazer algo que é muito difícil no movimento sindical e muito difícil nas organizações políticas, que foi montar equipe, foi construir equipe, foi trabalhar em equipe. E isso difícil, inclusive, porque se tratavam ali de companheiros e companheiras que eram de setores diferentes da classe trabalhadora. Éramos metalúrgicos, professores, bancários, médicos, metroviários, químicos, trabalhadores da indústria do couro, vidreiros, condutores, então, dos diferentes setores da classe, e eram de correntes políticas diferentes. Então, veja como a construção de equipe, né, numa realidade dessa diversa, se tratando de setores diferentes da classe, de diferentes setores da classe trabalhadora, e de correntes políticas diferentes, como a importância de ter se construído uma equipe. Então, e era um trabalho em equipe, respeitoso, em que se debatiam ideias, posições políticas, mas isso foi possível porque todos estavam imbuídos da necessidade da construção de um instrumento para a classe trabalhadora, né, naquele período, que fosse um apoio importante para desenvolver as lutas da classe trabalhadora por salário, por direitos, por emprego, e também por moradia, e também, né, na luta por aumentar a democracia real para a classe trabalhadora, em que pese que a ditadura, né, durante esse período, ela oficialmente já tinha, né, terminado, mas, obviamente, os direitos reais da classe trabalhadora dentro dos locais de trabalho, ela ainda era uma ditadura, era uma democracia, né, muito relativa, importante de ser defendida em relação ao período anterior da ditadura civil-militar, mas a CUT também sabia da importância da luta política da classe trabalhadora. Então, esse as gerações atuais devem conhecer a história da CUT, em primeiro lugar, só por esse motivo já bastaria. O segundo é que está vinculado a esse também, que eles se interligam, é que a CUT Regional de São Paulo, ela foi um instrumento fundamental para organizar a classe trabalhadora, né, em toda a região da capital e da Grande São Paulo. Ela foi um instrumento importante de apoio nas organizações de várias lutas e um instrumento de apoio para a vanguarda, né, que surgiam nas lutas, ganhassem os sindicatos, tomassem os sindicatos da velha pelegada e das burocracias que impediam a classe de se organizar e lutar. E isso filiou vários, a CUT Regional foi um instrumento importante para filiar vários sindicatos, ajudar a organizar sindicatos em várias categorias em que era proibido, né, a organização sindical ou que não havia tradição de luta. Então ela foi fundamental na organização, por exemplo, do Sindicato dos Trabalhadores em Correio, que
pela legislação eram proibidos de ter sindicatos, né? Era um setor muito controlado pelos militares durante a ditadura. E, inclusive, a CUT Regional de São Paulo, já que não havia sindicato, e vinculada à vanguarda que surge para tentar lutar, ela que acaba organizando e dirigindo a grande greve dos Correios em 88. Inclusive ela, a sua representação, no caso eu estava com a tarefa na época, né, numa divisão de tarefa que nós fazíamos coletivamente dentro da direção da CUT, de organizar e tocar essa greve. Nós fomos negociar, inclusive, uma greve vitoriosa, duríssima, contra o ministro das Comunicações, era o Antônio Carlos Magalhães, o Toninho Malvadeza, e nós fomos negociar, né, com o Toninho Malvadeza, depois de um mês de greve, de uma greve duríssima, em que a CUT foi fundamental para, inclusive, buscar solidariedade e ajudar a sustentar a greve e tal. E tínhamos vários dirigentes da CUT, além de mim, que tocaram isso. Me recordo, né, além do Chico, que já citei, o Oswaldo, que era médico, o Washington, que era bancário. Nós formamos uma equipe que ajudou os trabalhadores do Correio a se organizar em comandos de greves pela região, seguindo o exemplo de várias categorias que se organizavam por baixo, porque a CUT tinha essa política de organizar os trabalhadores nos seus locais de trabalho. Então a gente buscou organizar nos CDDs, CTPs, né, nas regionais, e produto dessa luta nasceu o Sindicato dos Correios de São Paulo. Então esse é um exemplo, mas seria possível citar vários outros exemplos, né? Em que a CUT foi decisiva, digamos, para organizar os trabalhadores e trabalhadoras na cidade de São Paulo e região. E por último, né, nesse meu depoimento, a CUT regional vale ser estudada também porque já lá no passado, e hoje isso é um tema presente na realidade brasileira e também, infelizmente, na realidade mundial, que ela sabia da importância da luta contra o fascismo, né? Durante esse período, se dá os fascistas fazem um congresso em São Paulo e tentando organizar vários grupos e atrair para, né, essa corrente fascista vários grupos que surgiam na época, que tinha que pudesse ter alguma relação com o fascismo. Eles fazem um congresso e uma das ações fundamentais que eles querem fazer coincide com o 1º de maio. Nós fazíamos, tradicionalmente, a CUT Regional de São Paulo fazíamos um ato de 1º de maio, né, na Praça da Sé, que era muito importante, com uma presença bastante grande, né, de pessoas. E eles têm como política vir ao ato em coluna, né, no 1º de maio da Sé, para destruir o ato. Se organizam e se preparam para isso, porque o fascismo cresce quando ele tenta se impor fisicamente, né, e militarmente, e a partir daí ele vai ganhando autoridade, digamos. E, bom, nós, para ver o peso que tinha a CUT regional, suas relações por baixo, tal, nós ficamos sabendo dessa ação dos fascistas, porque um aluno, uma professora que era militante da CUT na Zona Leste, tinha um aluno que foi chamado para esse congresso, que era de um grupo dos carecas que tinha na Zona Leste, que tentou ser atraído para isso, e ele não concordava, e ele fez uma reunião conosco, nos informou que eles iam fazer. Então nós preparamos uma autodefesa, né, da CUT, com militantes de vários sindicatos para recepcioná-los, e conseguimos botá-los para correr. Eles tentavam, nunca me esqueço que o ato decorria, eles simbolicamente queriam explodir com o ato na hora que fosse falar. Estava vivo ainda o velho dirigente e o histórico dirigente do Partido Comunista Brasileiro, que ia falar no ato, o Prestes, né? Ainda já velhinho e tal. Eles queriam simbolicamente, era para eles importante essa simbologia de
destruir, acabar com o ato na hora que o Prestes fosse falar, inclusive agredindo. E nós, nunca me esqueço, quando eles vêm em coluna, era um negócio, né, era uma coluna grande, de mais de 500, quase fortes, grandes, todos, né, fascistas preparados para a luta, entrando no ato, né, em coluna. E o Chico, e um ato, você sabe que 500 bem organizados para brigar e armados, digamos, estouram um ato de 5, 10 mil pessoas. Então nós, por isso, montamos uma autodefesa. Nunca esqueço quando o Chico passou a mão no microfone, nós já tínhamos discutido que a hora que eles entrassem íamos fazer isso, e disse a frase famosa: com fascismo não tem diálogo, não se discute. Com fascismo a gente, né, a gente destrói na porrada. E foi isso que foi feito. Nós colocamos eles para correr. É uma das coisas que eu me emociono até, porque hoje a luta contra o fascismo é uma luta fundamental para a esquerda brasileira. Quem da esquerda brasileira não entende a necessidade da unidade da classe para destruir o fascismo, porque o fascismo, o seu principal inimigo é a classe trabalhadora e as organizações políticas e sociais da classe trabalhadora. Então nós botamos para correr, evitamos que eles destruíssem. Foi um exemplo que a CUT regional deu naquele período, né? Eles, como ocorreu lá no passado com a revoada das Galinhas Verdes, que foi outro exemplo histórico da classe trabalhadora, né? Eles demoraram tempos para botar a cabecinha de fora e agora, infelizmente, nós sabemos que eles estão bastante com a cabeça de fora. Chegaram a governar o Brasil por um período, felizmente, eleitoralmente derrotados, mas ainda não foram derrotados na luta direta, digamos, né? Por isso que é necessária a luta contra eles. Então esse é um exemplo histórico da CUT regional que vale para os dias de hoje. Por isso que é importante as novas gerações conhecerem. E por fim, né, vinculado a isso, digamos, a CUT sempre entendeu que além das necessidades da luta por salário, por emprego, pelas questões básicas da classe trabalhadora, elas não estão desvinculadas da luta política mais geral. E a CUT Regional de São Paulo, quando ainda nem todo o movimento sindical e ainda a própria direção nacional da CUT naquela época não tinha entendido da importância da luta pelo Fora Collor, ela organiza o primeiro ato pelo Fora Collor no Brasil, né? Que foi atacado pela polícia violentamente, foi um enfrentamento que nós tivemos, mas sustentamos o ato. E depois desse ato, felizmente, digamos, né, começaram a ocorrer os grandes atos nacionais pelo Fora Collor, que colocaram para fora o pilantra corrupto e semifascista do Collor, do governo brasileiro. A CUT foi pioneira, digamos, nessa luta pelo Fora Collor. Por isso, termino esse meu depoimento falando da importância que as novas gerações, né, conheçam, digamos, essa experiência de organização da classe. Nesse 1º de maio em que nós tivemos que colocar os fascistas a correr, para se ter uma ideia do peso político que a CUT tinha, da respeitabilidade que ela tinha, era um ato, por exemplo, que além da presença do Prestes, né, Javelinho, nós tínhamos uma relação com o movimento cultural de São Paulo e tinham bastante respeito por vários. Nesse ato, por exemplo, estavam os Ratos do Porão, o João Gordo, né? Então, quase todos os atos da CUT regional de São Paulo, digamos, havia participação, né, de artistas, de grupos, que tinha peso na cidade, peso sobre a juventude e que tinham uma relação de respeito. Nós não tínhamos dinheiro, digamos, era uma atividade militante que eles faziam, né? De identificação com o 1º de maio e pelo peso político, né, que a CUT tinha em São Paulo. E uma curiosidade para ver o peso que a CUT tinha também nesse ato é que um policial nos procurou, né, ainda durante o ato, um policial dos que estavam responsáveis pelo policiamento, e nesse ato do 1º de maio, dizendo que eles sabiam que eles estavam sabendo, eles tinham informações que os fascistas iriam aparecer no ato para tentar implodir com o ato.
E pouco tempo antes tinha tido uma mobilização dos policiais, um levante, uma greve dos policiais dirigida na época por sargentos, tenentes, cabos e por salários e condições de trabalho contra o governo do estado. E a CUT regional, nós decidimos que tínhamos que ir para ver se era progressivo esse movimento, né? Eles defendiam também a necessidade de organizar os policiais em uma parte da direção disso, de se organizar em associações, em sindicatos. E nós fomos, né, demos apoio ao ato, e um desses policiais que estava, grande parte dos dirigentes foram demitidos, né, depois que terminou a mobilização deles, mas alguns ficaram. E um desses que tinha participado desse movimento nos procurou dizendo que ele sabia da chegada dos fascistas e perguntou, sabia também que a gente estava preparado para recebê-los, para ver como a polícia tem informações, né? E se a gente queria que eles ajudassem a dar pancada nos fascistas, porque você vê como naquele momento era uma situação distinta de hoje no que toca ao papel da polícia militar. Ou se a gente queria que eles apenas fizessem de conta que não estava ocorrendo nada, que assistisse. Nós dizemos que deixasse por nossa conta, né? Apenas observasse. E depois, no final, nós mandamos vários fascistas para o hospital, a maioria fugiu, corrida, e uma parte deles foi presa, nos caminhões, não me esqueça, era um dia de um calor infernal em São Paulo, e eram uns caminhões daqueles muito quente, né, com metal, e ele perguntou se a gente ia dar queixa na polícia por eles terem invadido o ato nosso, tal, então se levava eles para a delegacia ou se a gente falou, bom, não, deixa eles queimarem um pouco lá dentro do caminhão e depois pode soltar que nós não vamos, nós já fizemos o que a gente pretendia, que era botá-los a correr e mandar uma parte para o hospital. Então, você vê, digamos, esses dois exemplos, tanto da presença nesse ato, dos atos do Porão, né, do João Gordo e toda a sua turma, como do próprio peso que a CUT tinha, inclusive incidia sobre um próprio setor das forças repressivas, né? Tinha a ver com a autoridade e o peso político que a CUT regional conquistou em São Paulo naquele período. Nesse ato fora Collor que nós fizemos, foi na Praça da Sé também, que era um local para atos que a gente utilizava pelo papel histórico que a Praça da Sé teve, né, em mobilizações da classe trabalhadora em São Paulo. Então, nós costumávamos fazer o ato da CUT regional na Praça da Sé, porque facilitava, inclusive, a locomoção das pessoas que vinham de diferentes regiões da cidade. Então, nesse ato fora Collor foi um ato grande, né? Ainda não foi com a dimensão depois quando, inclusive, grande parte da burguesia adere ao fora Collor, né? Porque tinha medo que a classe trabalhadora passasse por cima, então, para tentar dirigir o processo. Mas, nesse momento, toda a burguesia era contra, os governos estaduais todos contra, todos queriam manter a governabilidade do Collor. E o Collor que tinha ganho a eleição em 89 do Lula, uma eleição em que o papel da mídia burguesa foi decisivo para o resultado eleitoral, né? Inclusive a famosa edição de um debate, né, que foi decisivo, com mentiras, fake news contra o Lula, né, que depois foi desmentido pela sua filha. E o Collor ganha a eleição em 89, né? E um ano e meio depois, não me recordo exatamente quanto tempo, mas por volta disso, um ano e meio depois,
o seu governo cai numa impopularidade muito grande, que tinha confiscado, né, os próprios setores médios que sustentaram a vitória do Collor, da classe média, né, perderam todas as suas, com o confisco dos investimentos que tinham, poupança, inclusive, foi um... E o governo cai numa impopularidade grande e com denúncias de corrupção, né? O famoso caso do Fiat Elba, que foi, guardadas as proporções históricas, pode ser similar aos relógios e pulseiras de ouro do Bolsonaro hoje, né? Então já um setor da imprensa começa a levantar os casos de corrupção e abre-se um debate na esquerda sobre que há condições para atos da classe para se derrubar o Collor, que havia condições políticas para organizar a classe trabalhadora para derrubar o Collor. E há e esse debate é feito dentro da CUT, e a CUT regional, né, tem a posição de que era necessário as organizações da classe, sindicais e políticas e de movimentos sociais convocarem mobilizações pelo Fora Collor e tal. Esse debate é feito dentro da CUT. A CUT regional de São Paulo tem essa posição, a CUT estadual está contra, junto com a CUT nacional. Tem uma avaliação de que era melhor esperar o Collor sangrar e aguardar as próximas eleições, há um debate político, e a gente resolve, as CUTs tinham autonomia, né? Era um período em que as CUTs vão se organizando em várias regiões, em estados, e elas tinham, inclusive, uma certa autonomia, que foi parte do processo inicial de organização da classe trabalhadora via CUT. E nós resolvemos chamar esse ato, achamos que era em São Paulo. A CUT estadual proíbe o ato, a CUT nacional também, mas a gente resolve fazê-lo. E é um ato com um peso importante, como vários setores, inclusive da própria CUT, tinham se posicionado contra. A polícia reprime violentamente esse ato, é um ato grande, teve uma repressão, uma provocação. Vários foram agredidos, né? Entre nós, braços quebrados. Eu particularmente tive 11... tinha um pouco mais de cabelo para suportar a pancada, mas eu recebia... A polícia batia, eles invertiam o cabo, né? Eles batiam com o cabo de madeira. Eu tive 11 pontos aqui na cabeça, então foi um enfrentamento, e isso cria um fato político. Depois disso, passado pouco tempo, a própria CUT estadual e nacional mudam de posição, assim como o PT, na época, né? E a maioria das organizações da classe, e depois a própria burguesia, né? Grande parte, a maioria da burguesia também muda de posição, e aí são os grandes atos, né? Que vão resultar no impeachment do Collor, né? Mas a CUT regional foi pioneira, digamos, ela acertou mais uma vez, né? Para mostrar a importância da sua história. Bom, a CUT é fundada em 1983, num congresso que teve em São Bernardo do Campo, né, com mais de 5.000 delegados, né, de todas as regiões do Brasil e dos diferentes segmentos da classe trabalhadora da cidade do Campo. Congresso muito importante. E ela materializava, digamos, as grandes lutas que a classe vinha fazendo desde o final dos anos 70 e começo dos anos 80. E ela surge como uma necessidade de organizar a classe, né, tanto horizontalmente como verticalmente. E ela cumpre um papel, a CUT, nesses primeiros anos, né, ela cumpre um papel fundamental para a classe trabalhadora naquele período. A história recente do Brasil seria diferente se a CUT e o PT não tivessem
sido fundados, digamos, como produto, né, de organização da classe trabalhadora nesse período. Então ela tem uma democracia, ela surge exatamente, né, ela surge após o conclate de 1981, que houve na Praia Grande, também muito grande, também com mais de 5 mil delegados. O conclate havia sido de todos os setores da classe trabalhadora, e no conclate se aprova, mas o conclate tinha dois setores. Tinha um setor, digamos, mais à esquerda, com os sindicalistas do ABC, né, com Lula à frente, e tinha ainda a velha pelegada, que se personificava no Joaquinzão, né, velho e antigo, que vinha desde a ditadura militar, presidente dos metalúrgicos de São Paulo, e esses setores, essa velha pelegada tinha se aliado à época, infelizmente, com setores da esquerda, do PCB, do PCdoB, do MR8, e é aprovado a comissão Procut por fundação de uma central, mas esse setor está contra, optam por construir a CGT em base a acordos das direções sindicais. E a CUT, ao contrário, queria organizar uma central por baixo, apoiado nas organizações de base, nas oposições sindicais e nas novas direções que assumiam, produto das lutas, que assumiam a direção dos sindicatos ou que dirigiam sem necessariamente estar na direção dos sindicatos. E ela tem muita democracia interna, né? Com o crescimento da CUT, esse primeiro momento, digamos, de apogeu da democracia interna, né, e da participação de base, com critérios ultrademocráticos para a eleição de delegados aos congressos da CUT, ele se desenvolve em quase todos os anos 80, mas ele é mais forte de 83 a 86. Em 86 começa um movimento pelo setor majoritário, acho que não era nem articulação na época, o nome era já estava se organizando, né? O Congresso de 86 no Rio de Janeiro tem 3 chapas, né? A chapa da articulação, que era a maioria, mas tinha um setor, digamos, que não era maioria, com muito peso, que era o CUT pela Base, que era uma importantíssima corrente nacional da CUT, com o nome CUT pela Base, e o nome já expressava, digamos, a posição do respeito às bases na organização da CUT. E Democracia e Luta, que era uma outra corrente, também com peso importante, mas mais minoritária, também de oposição. São 3 chapas, ali houve uma polêmica interessante, que era sobre o problema da proporcionalidade. Havia uma manobra da maioria para ficar com um cargo a mais, porque a divisão na direção seria bastante grande. E nunca me esqueço de uma intervenção de um camarada, né, era o Ciro Garcia, que era dirigente dos bancários do Rio, da nossa chapa, dizendo que a matemática é uma ciência exata, não dá para... E aí houve um recuo e tal. Mas a partir de 86, digamos, começa já a ter visões diferentes dentro da CUT em relação à democracia interna. Começa um processo paulatino, né, de diminuição da democracia interna, de retirada da autonomia das CUTs estaduais e regionais em relação à CUT nacional. E isso começa a ter choque com a CUT regional de São Paulo, que tinha essa tradição que eu relatei. E era defensora, digamos, da estrutura democrática do processo fundacional da CUT, né? E que ele era fundamental a ser mantido. Então, essa diminuição da democracia interna, não dá para dizer que acabou a democracia na CUT, mas houve uma redução da democracia interna em relação ao período inicial fundacional. Então, esse curso, digamos, dessa luta política pela manutenção da democracia interna, ele se dá, mas em meados dos anos 90, não me lembro exatamente a data,
há uma mudança estatutária em que as CUTs regionais acabam, não tem mais direito de se organizar, e é transformado em escritórios, digamos, das CUTs estaduais e nacional. Então, isso foi uma luta política e, infelizmente, os setores que defendiam a manutenção da democracia interna fundacional da CUT, né, e que tinha a CUT Regional de São Paulo como, né, um porta-voz de muito peso, com muito respeito, com muita respeitabilidade, foram derrotados nesse processo. Isso obviamente está inserido porque nos anos 90, a partir da derrota da greve dos petroleiros, há um certo refluxo, digamos, nas greves, nas mobilizações da classe trabalhadora. Então, apoiado nesse processo de menos luta, digamos, permite a direção majoritária da CUT naquele período, digamos, ir reduzindo a democracia interna, infelizmente. Então, um elemento importante, que também é muito importante para os dias de hoje, porque hoje grande parte dos sindicatos que há no Brasil, há muitos sindicatos de gaveta no Brasil, que são escritórios, né, que não organizam a classe, há sindicatos que estão muito acomodados, sindicatos muito burocratizados. Então, numa realidade em que grande parte da classe está terceirizada, outra não tem carteira assinada, trabalho precário. Então, com raras exceções, os sindicatos acabam hoje tão enfraquecidos, não são um elemento de atração que atraem, digamos, setores da classe trabalhadora que precisam se organizar. E isso é um tema importante a ser discutido hoje pelo movimento sindical. É necessário alterar essa realidade hoje. A realidade exige, digamos, que isso seja alterado. A CUT regional, à sua época, ela foi uma espécie de ímã, né? Era um elemento de atração para os vários setores desorganizados, que na época não eram organizados da classe trabalhadora. Então, a sede da CUT regional, que era conhecida, ela tinha uma sede central, que era na Rua Silveira Martins, ao lado da Praça da Sé, né? As pessoas, ativistas de várias categorias, desorganizados, procuravam a CUT para que a CUT regional os ajudasse nas suas lutas e a se organizar. Me recordo, tinha trabalhadores de supermercado, gente que não estava organizado em sindicatos. Eu me recordo dos trabalhadores judiciários que não tinha nenhuma organização, procuraram a CUT ajudou, teve uma greve fortíssima do judiciário, e depois disso eles organizaram os sindicatos do judiciário, de vários setores de pessoas que trabalhavam na rua como camelôs. Então, era uma procura, a sede da CUT era um imã, e a CUT tinha uma política de se organizar nas regiões. Então, ela tinha também, não lembro o nome que a gente dava, zonais, né, nas várias regiões de São Paulo, para que as pessoas pudessem procurar. Então, elas, além da direção executiva e da sua direção plena, ela organizava pessoas nas várias regiões que tocavam as zonais, né, junto com a direção plena da CUT e tal, e ela foi um elemento importante na época para atrair e organizar setores que não tinham nenhuma organização sindical ou social. E ela, nesse aspecto, é um outro exemplo a ser estudado, porque é uma tarefa do movimento sindical hoje, né? Conseguir, digamos, ser um polo de atração para setores, né? Não só para a sua base social, mas para setores da classe que não se organizam, não tem como se organizar. E isso é um desafio atual. E a história da CUT regional pode ajudar nesse sentido. Quando me refiro à importância, digamos, da construção de uma equipe política, né, veja que ela se dá que as equipes são constituídas por seres humanos, por pessoas. E as pessoas
são diferentes, né? Tem gostos diferentes, características diferentes, e por isso que muitas vezes é difícil montar uma equipe. Tem trajetórias diferentes, origens diferentes. E nós formamos uma equipe que tinha, como falei já, tinha professores, tinha médicos, né? Condutores, trabalhadores químicos, metalúrgicos, condutores, vidreiros, trabalhador do judiciário, o bancário, ou seja, era inclusive com formação, né, cultural e intelectual diferente, né, mas que tinham uma coisa, mas que foram produtos de uma época, produtos de um momento fundamental da classe trabalhadora, que foi o momento digamos, de ouro do sindicalismo brasileiro, e que pôde gerar uma geração assim, pôde gerar dirigentes assim, que sabiam, com as suas, né, particularidades, com as suas características pessoais, sabiam entender a necessidade que a classe tinha naquele momento, o papel que cada um do indivíduo podia cumprir dentro de um grupo coletivo, sabia conviver com as diferenças, não só as diferenças políticas, como as diferenças pessoais, e para mostrar que o problema da capacidade intelectual, ela não tem a ver com formação formal, né? Com a necessidade de ter ali. Alguns fizeram curso universitário, alguns desses dirigentes de equipe, e outros não, porque tinha a ver com a sua trajetória, com a sua experiência de vida. Mas a capacidade era uma capacidade muito uniformizada, digamos, a capacidade de direção, de formulação de política, de entendimento da realidade, de saber o papel que nós tínhamos naquele período. Então eu me orgulho muito, digamos, dessa equipe, e dela ter conseguido, com essas características diferentes, ter feito o que fez, né? Que é muito importante ser conhecido. E como, digamos, um condutor pode ter um nível, para pegar o exemplo, ou um metalúrgico pode ter um nível intelectual e de formação, digamos, similar a um professor, a um médico, para determinadas tarefas. Eu, por exemplo, que sempre gostei de escrever, tem a ver com a minha profissão, com a minha história. Sou filho de mecânico e de uma costureira, né, vindo do interior de São Paulo para cá para estudar e trabalhar. Uma origem, digamos, proletária, mas, né, sempre desde os 18 anos trabalhei como professor para poder me manter, e sempre gostei de escrever. Mas eu aprendi a escrever mesmo com um metalúrgico, com o Vitor Gianotti. Foi quem me ensinou, digamos, a produzir material para ser lido por muitas pessoas, né? E eu devo muito isso ao Vitor, grande Vitor, e sempre faço isso para a Cláudia, falo isso para a Cláudia, sua companheira. Então, para ver como essa interação, digamos, ela é fundamental para a classe trabalhadora. Esse exemplo tem que ser utilizado hoje, né? Porque ele é ainda um exemplo vivo, é um exemplo atual.